Voltei, galera, voltei, hein? Depois de um pequeno problema técnico, vai acontecer direto. Bom, vamos lá. Então, o que acontece é isso. A partir de agora, a gente começa uma nova matéria, vou fazer o negócio funcionar, vou apagar o quadro e vou iniciar o projeto. Vocês estão achando 50 minutos de aula muito? Eu estava acostumado com 40. Eu estou achando 50, assim, bem interessante. Para não dizer assim, uma bosta mesmo, né? Estou acostumado com 40, gente. É engraçado. Oi? Por que mudaram para 50? Porque a aula é 50 aqui na escola. Então, assim, para a gente não ficar perdendo 10 minutos. Oi? Sempre foi 50. E outra coisa, por que mudou para 40? Essa é a pergunta. Porque o Zoom só aceita 40 minutos de graça. Aí vão mudar a plataforma. Aí vai ser 50. Todas as escolas mudaram para 40. A maioria delas mudaram para 40 por conta disso. Sem contar com o seguinte, às vezes você entra numa sala, você sai de uma sala, entra na outra, perde aí uns minutinhos. Mesmo em casa. Então, bom, vou lá? Vou lá? Vamos agora com matéria nova. Lembrando que vai de 1881 até 1902. Mais ou menos. Tá? Mais ou menos isso. Bom, deixa eu só fazer o seguinte, tem que diminuir isso aqui, senão as pessoas vão ficar mandando mensagem o tempo todo. 1881 até 1902, mais ou menos. Eu vou apagar esse 1902, porque tem muita coisa por trás disso, e vou falar sobre o período que a gente vai chamar de realismo. Se você for estudar um livro de literatura, você pegar um livro de literatura para fazer análise, você vai perceber que o realismo, o naturalismo e o parnasianismo aparecem juntos. Você pegar qualquer livro, vai estar escrito realismo, naturalismo e parnasianismo juntos. Os três acontecem ao mesmo tempo. Os três são muito parecidos, mas são estruturalmente diferentes. Então, eu não vou trabalhar junto. Vou trabalhar separado. O realismo, no Brasil, ele é de 1881, mas ele não surge no Brasil. Ele surge na França, com a publicação do livro Madame Bovary, do Gustave Flaubert. França, século XVIII para o XIX. Outra coisa importante, o realismo tem esse nome, obviamente, porque os autores não querem idealizar nada. Aí, por que eu comecei com o romantismo? Lembra o romantismo, eu falei de idealização da pátria? O realismo faz uma crítica da pátria. O realismo olha para a pátria e fala, isso é ridículo. Isso aqui, tudo aqui, ó, tudo isso aqui é uma convenção social. Ninguém me respeita de verdade. Eu peço silêncio, ninguém faz silêncio porque eles gostam de mim. Não. Porque convencionou-se o silêncio. Você vai para a igreja não para adorar a Deus, segundo o realismo, mas porque é um evento social. Deixa eu só colocar aqui para eu me organizar aqui no chat. Senão ficar chegando mensagem aqui. Então, o realismo vai fazer uma crítica às instituições. Por exemplo, a política. Política hoje é de representação democrática. Pedro, é o seguinte, Duda, né? A Revolução Francesa, o resultado da Revolução Francesa é mais o romantismo. Porque o romantismo ele é uma perspectiva em decorrência desse individualismo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa trouxe uma perspectiva da burguesia. A burguesia esteve em ascensão. Então, eu acredito muito que o romantismo seja da Revolução Francesa, um resultado, mas a ciência vai se desenvolver durante esse período e os escritores vão começar a observar a sociedade de modo científico. Por conta do positivismo do Auguste Comte, por conta do Charles Darwin, por exemplo, com a origem das espécies, por conta do Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes. Então, esses escritores, esses pensadores, né, do século XIX, XVIII, eles vão culminar num realismo mais científico. Mas eu acredito que a Revolução Francesa ela seja responsável, de fato,
pelo surgimento do romantismo. É um conceito mais de pátria, assim, tipo, o povo tem que ter poder, mas na verdade não tem. A burguesia tem que respirar, né? A burguesia precisa respirar, porque é a burguesia que carrega este país. Essas ideias que todo burguês tem. Tipo assim, o dono de uma fábrica muito grande, ele tem lá 500 funcionários, ele acha que ele é responsável pela vida daqueles 500 funcionários, que é ele que gera renda para os 500 funcionários. Ele acha isso, é um conceito lindo. Você vê todo empresário falando sobre isso, é tão bonito ouvir eles falarem, sabe? Não, porque eu gero emprego, eu gero riqueza para o meu país. É muito engraçado. Esse é um conceito muito burguês, bem burguês. O realismo é, na verdade, uma crítica à burguesia. E não que ele não seja burguês também, porque os autores vão refletir a vida burguesa. Mas é uma crítica, para mostrar o tanto que a burguesia é hipócrita. Acho que a primeira coisa que você precisa pensar sobre o realismo é a palavra hipocrisia. O realismo vai criticar a hipocrisia social, de fato. Fazer uma crítica pesada a essa hipocrisia. Então, vamos lá. O realismo, na Europa, surge com Madame Bovary do Gustave Flaubert. No Brasil, ele surge em 1881 com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só que tem um ponto que eu acho interessante vocês observarem. No Brasil, o principal realista é o Machado de Assis. Então, todas as obras realistas que a gente tem são pautadas e baseadas no modelo machadiano. Isso no Brasil. Mas o realismo não é exatamente igual ao que o Machado fez no Brasil, na Europa, por exemplo. Em Portugal, eu tenho o Eça de Queiroz, que produziu um realismo ao modelo dele. Na França, eu tenho Émile Zola, que produziu um realismo ao modelo dele. E é muito interessante, porque se você pegar o realismo brasileiro, você identifica que é realismo. Se você pegar o realismo francês, português, deixa eu lembrar de um russo, você vai falar assim, espera aí, isso é realismo ou naturalismo? É muito próximo do outro. No Brasil, eu tenho uma marcação, que é o Machado. Machado eu vi esses dias uma fala do Felipe Neto, que é aquele rapaz da internet, bastante inteligente, ele e tal, falando que o Machado de Assis é chato, que acho que foi mais ou menos isso que ele disse. Eu não me lembro tão bem, mas eu vi a fala, e é interessante essa fala, ele não está errado. Que o Machado de Assis estraga um pouco o gosto pela literatura, que as pessoas não compreendem, não gostam e tal, porque ele é chato. O Machado, e se a gente entender o Machado de Assis, e por que eu vou falar sobre ele, porque eu vou falar muito sobre Machado agora, se a gente entender o Machado de Assis, a gente precisa entender o seguinte, primeiro, quem é ele? Qual é a origem social desse cara? Tipo assim, em que sociedade ele vivia? Qual era a sua cor? O Machado vou falar das coisas do Machado, que pode até não justificar, mas pelo menos faz você entender. Ele era filho de um pai comerciante e de uma mãe filha de escravos. Ele perdeu o pai e a mãe muito cedo. E foi educado por uma madrinha. O que é uma madrinha? Antigamente funcionava assim, ó, nas fazendas, eu sei porque minha avó tinha muitos afilhados. Nas fazendas de antigamente, você tinha escravos. Esses escravos cuidavam dos filhos dos senhores. Os filhos desses escravos, quando nasciam livres, eram adotados pela família e viravam criados. Aí fala, não, meu pai, por exemplo, uma fala que eu vejo muitas pessoas falar, meu pai criou tantos filhos. Na verdade, não criou tantos filhos, ele tinha criado, um criado, que era, na verdade, um escravo, mas que não era escravo. O Machado tinha uma madrinha, porque ele era afilhado dessa mulher que era dona da fazenda. Ela gostava dele, ensinou ele a ler, escrever, e ele lia bem, escrevia bem, ele sempre foi um autodidata, você vai ver a história do Machado, você vai achar muito incrível. Assim. O Machado, ainda jovem, foi trabalhar no jornal como tipógrafo. A tipografia era uma forma de você imprimir o jornal, então você tinha que montar página por página com letras de metal, móveis, né? Tipo a prensa mesmo, e fazia a prensa. Então, Machado lia tudo. E no jornal ele foi funcionário de um cara que vocês devem conhecer,
que é o Manuel Antônio de Almeida, autor do Memória de Sargento de Milícias. Ele foi amigo do filho do José de Alencar. Então, o Machado foi cercado, ele morava no Rio, ele é da Baixada Fluminense. Ele estava cercado de muita gente inteligente, muita gente influente. Ele era pobre, paupérrimo, negro, gago, Machado era gago, e epilético. Então, todas as questões sociais de minoria, ele tinha, todas. Ele era negro numa sociedade escravagista. Ele não era escravo, mas ele era negro. Ele era pobre numa sociedade burguesa. Ele era intelectual numa sociedade burguesa. Ele era pobre e intelectual numa sociedade burguesa. Ele era gago. Gago, vocês sabem, a dificuldade de socialização que um gago tem. E ele era epilético. Você sabe quantos problemas um epilético... Assim, hoje, um epilético vive tranquilamente, sem ter crises, por conta de remédios, né? Sem ter muitas crises. Machado não tinha isso, ele tinha muitas crises. Então, a história do Machado é mais ou menos essa. Só que o Machado é um cara, bicho, que foi cercado de gente inteligente. E ele era extremamente inteligente. Ele aprendeu francês sozinho. Ele aprendeu inglês sozinho. Ele aprendeu alemão sozinho. Ele sabia ler em outras línguas. Ele nunca saiu do Rio de Janeiro. Quando eu digo nunca saiu, é que não tem relato nenhum de ele ter ido, por exemplo, para outros estados. Ou para outro país, nunca foi. Porque para outro país você tem o carimbo lá, se você mudar de país, você tinha isso. Ele nunca saiu do Brasil. Como é que o Machado conhece o mundo? Lendo. Lendo muito. Ele leu, ele é um exímio leitor, sempre foi. E ele também ia a muitas peças teatrais. O Rio de Janeiro era um lugar muito cultural. Ainda é, mas naquele tempo era demais. A corte estava lá. E o mais importante, ele era do jornal. As pessoas do jornal ganhavam entradas para teatros, né? Ingressos para teatro. Ganhavam. As pessoas do jornal eram muito importantes naquela época. Então, Machado era, apesar de ser um tipógrafo, que é tipo você trabalhar numa multinacional e ser, na verdade, um office boy. Não tem tanta importância para a multinacional, mas você trabalha numa multinacional. Tem alguns benefícios. Machado era isso. Ele começou a escrever ainda muito jovem. Os primeiros poemas que ele publicou, os primeiros contos, os primeiros textos que o Machado publicou, ele era novo ainda. Mas a glória literária vem para o Machado de Assis a partir de 1881. Ele tinha, antes desse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 3 livros importantes. Mas foi em Memórias Póstumas de Brás Cubas que o Machado despontou sua carreira. Memórias Póstumas é um livro irônico, crítico, profundamente complexo e inovador. A galera que leu Memórias Póstumas de Brás Cubas na época não entendeu. Você, hoje, lê, você não vai entender. É por isso que é bom trabalhar em sala de aula, para que você tenha compreensão. Mas é um livro profundamente bom. Depende de como você encara essa situação. E aí o Machado, ele vai ficar rico. Mas não é pela literatura. Só o José de Alencar ganhou dinheiro com literatura. Ninguém ganha dinheiro com literatura. Ele vai ficar rico por quê? Era um intelectual, era um homem inteligente, era um homem, apesar de tudo, bonito. E ele se envolveu com uma moça chamada Dona Carolina, que era uma moça bastada, portuguesa, e ela se casou com ele e, evidentemente, a partir daí a vida do Machado muda financeiramente. Mas não muda nada, porque ele continua um cara influente, ele já era um cara influente. Ele teve cargo público a vida inteira. Ele foi fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, que tinha um peso muito grande no século XIX, porque a França tinha lançado a academia, a Itália tinha lançado a academia, Portugal tinha academia, a Espanha tinha academia. Então o Brasil precisava ter academia. E o Machado cria a Academia Brasileira de Letras, que recebe muitos incentivos. O Machado vai configurar entre os homens mais inteligentes do Brasil, intelectuais, as pessoas vão respeitar as suas escritas,
Então, toda a perspectiva realista que a gente tem a partir de agora, ela é machadiana. Rubem Paulo, então, se você pegar uma Madame Bovary, eu não vou encontrar as mesmas coisas que o Machado fala? Algumas sim, outras não. A maioria delas sim, porque em essência continua o realismo do mesmo jeito. Mas o Machado é peculiar. O Machado tem coisa só dele. Tá muito chata a minha fala? Tá de boa? Vocês estão ouvindo bem aí de casa? Então essa é a perspectiva. O que o realismo trabalha? O realismo, ele vai fazer, em primeiro lugar, o objetivo dele é fazer uma análise psicológica do comportamento ou melhor, das ações, né? Do comportamento ou das ações do ser humano. Quando eu falo ser humano, é porque ele não fala só de homem, ele fala de mulher também. Valeu. Então, análise psicológica do comportamento do ser humano. Esse é o primeiro ponto. E quando eu falo de análise psicológica do comportamento do ser humano, galera, eu preciso pensar e priorizar a ideia de que essa análise psicológica ela é criada pelo autor. Então, literatura é invenção. Eu não sei o que você está pensando agora. E ponto. Não sei. Não tem como saber. Eu posso ser o mais vidente do mundo. Eu não sei. Mas eu posso presumir, criar uma situação, dizer, o aluno me olhou ironicamente e sentado na sua carteira pensava que o almoço estava longe. Se lembrou da última vez em que ele comeu alguma coisa e também de como ontem à noite estava fresco. O dia não poderia ser pior. Acordou com raiva porque tinha que vir para a aula, sua namorada estava traindo ele com o melhor amigo e ele pensou, ou eu largo o melhor amigo, ou largo a namorada, ou eu largo os dois. Havia dificuldade, quer dizer, ou seja, eu estou criando aqui, estou brincando, estou criando aqui uma perspectiva, não pode não ter nada disso. Você deve nem ter fome, porque você é magro, gente magra não tem fome, só eu que tenho fome, eu sou gordo. Entendeu? Então você pode nem ter fome, mas eu estou criando. Então, literatura é invenção. Mas a invenção... Misericórdia, o que é isso? Hã? É o sinal? Eu acho que ele apertou o botãozinho errado. Obrigado, galera. Um abraço. Fiquem bem. Boa semana. Obrigado a vocês também, tá? Foi bem